Bom dia, hoje é 3 de abril, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linhas. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia! Mais uma segunda-feira, mas o lado bom é que hoje tecnicamente é terça, já que sexta-feira é feriado, então a gente vai ter uma semaninha mais curta aí para poder descansar. Mas não se enganem, pois se Sérgio Rial levou apenas 9 dias para descobrir o rombo fiscal da Americanas, tem gente que consegue fazer confusões piores em apenas 4 dias. E esse aí é o número de dias úteis que a gente vai ter pela frente, então segura peão. Na sexta-feira, o Ibovespa fechou em queda de quase 2%, com, segundo pessoas ouvidas aqui pela Bloomberg Linha, investidores analisando com mais atenção as novas regras fiscais apresentadas pelo governo Lula. Segundo os especialistas que a gente escutou, a conta não bate para a gente chegar às projeções para a dívida pública em 2024. As hipóteses eram ou a atividade econômica brasileira vai disparar mais do que o previsto, ou o Banco Central vai cortar a taxa de juros com maior magnitude, ou a arrecadação federal vai aumentar. E adivinha? Segundo 3 fontes consultadas pela Bloomberg News, o governo planeja aumentar a arrecadação em quase 100 bilhões de reais por ano, com medidas como taxação de apostas online e de pequenas compras do e-commerce vindas do exterior, além de fechar uma brecha legal que permite o uso de crédito tributário por várias empresas. Aquela sua comprinha da Shein, aquele pota-temperos do Alibaba ou aquele descanso para panelas em formato de panda da Shopee. Tudo aí pode ser tributado segundo as fontes da Bloomberg. Segundo essas pessoas, que falaram em anonimato porque as reuniões foram privadas, os planos foram apresentados na sexta-feira a agentes do mercado em São Paulo, onde o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e membros da equipe econômica discutiram detalhes da nova regra fiscal. Uma das principais medidas, que é fechar uma brecha legal que permite a empresas usarem créditos de ICMS não pagos para bater imposto de renda, traria 50 bilhões de reais em receitas, segundo essas pessoas. Taxar compras feitas no exterior pela internet traria outros 40 bilhões de reais, enquanto tributar apostas online representaria 6 bilhões de reais por ano em receitas adicionais. Algumas dessas medidas exigem aprovação do Congresso e o Ministério da Fazenda não comentou o assunto com a Bloomberg News. A próxima mistura aí um pouquinho de fofoca, porque eu sei que vocês gostam de uma fofoca. A São Carlos Empreendimentos, empresa de investimentos em imóveis comerciais, que é controlada por parentes dos acionistas principais da Americanas, fechou a venda do prédio do Mapping, como é conhecido o edifício João Brícola, um marco histórico do centro de São Paulo. Eu não fazia ideia do que era o Mapping e aposto que a maioria de vocês aí também não, já que as estatísticas demográficas deste podcast me mostram que alguns aqui tinham por volta de 5 anos, quando essa antiga loja de departamentos fechou as portas em 1999. Agora esse prédio abrigava uma Casas Bahia. Aí você sabe o que é, né? Como o Mapping ocupou esse prédio no centro de São Paulo por 24 anos, o nome acabou pegando. Que nem a antiga prefeitura da minha cidade, que não é mais prefeitura há muito tempo, mas ainda é chamada assim. E eu tenho a leve impressão que toda cidade tem a sua antiga prefeitura ou antiga rodoviária, que provavelmente abriga uma loja Americanas, uma Magazine Luiza ou qualquer outra coisa, mas ainda é chamado de antiga rodoviária. Até o início do mês, o prédio ali no centro de São Paulo era ocupado pelas Casas Bahia, que pagavam um aluguel de 700 mil reais, segundo uma fonte da São Carlos ouvido pela reportagem. E você aí reclamando do seu aluguel. A São Carlos é controlada por membros das famílias do trio de sócios bilionários Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira da 3D Capital, que são os principais acionistas da Americanas, que entrou em recuperação judicial em janeiro. Jorge Felipe Lemann e Mark Lemann, que são filhos do Jorge Paulo, são integrantes do Conselho de Administração da São Carlos, que conta ainda com Eduardo Sadioro, sócio da LTS Investimentos, a empresa de investimentos do trio. E agora entra a pitadinha de fofoca que eu prometi. Eu fui confirmar se o Mark Lemann era filho ou neto do Jorge Paulo Lemann por uma questão de idade, que eu já tinha observado antes, já que os dois têm quase 60 anos de diferença. Sim, eles são pai e filho, e eu confirmei isso numa reportagem da Folha de 1999 sobre uma tentativa de sequestro do Mark e de outros 2 filhos pequenos do Lemann. O motorista que levava eles para a escola conseguiu desviar de homens armados que atiraram no carro. Na época, o Lemann já era um dos homens mais ricos do Brasil, que era o proprietário da Brahma. Depois dessa tentativa de sequestro, que obviamente assustou bastante a família, segundo a reportagem, eles foram viajar para fora do país. E de lá nunca mais saíram, já que moram na Suíça até hoje. A Itália foi a primeira aí das grandes economias a dar um chega pra lá no ChatGPT. E agora que eu juntei a palavra Itália e ChatGPT na mesma frase, eu automaticamente li ChatGPeto e eu nunca mais o desler. Tem dias que é honestamente uma desgraça conviver com o meu próprio cérebro.
Por exemplo, eu chamo tapioca de Tapscrade e eu não tenho um motivo plausível para fazer isso. Um dia eu olhei uma tapioca, chamei de Tapscrade e eu não consigo mais chamar de outra coisa. E agora ChatGPT virou ChatGPT. Enfim, os reguladores de privacidade da Itália disseram na sexta-feira que abriram uma investigação sobre a OpenAI e a sua ferramenta e técnicas usadas para coletar dados pessoais dos usuários. A Autoridade de Proteção de Dados do país citou num comunicado a falta de base legal para justificar o agrupamento e armazenamento de dados dos usuários para treinar os algoritmos usados no ChatGPT. O agente regulador suspendeu temporariamente a coleta de dados da plataforma, que os usuários italianos não podem acessar no momento. Ele também notou a sua preocupação com o que apontou como falta de filtros para garantir que os usuários tenham mais de 13 anos. E agora a próxima é a minha notícia favorita de hoje, que é o caso de pessoas que confundem o nome de empresas na bolsa e investem no papel errado. Eu acho esse tipo de coisa o máximo porque é 100% algo que eu faria. A brasileira Zenvia, uma plataforma de comunicação, por exemplo, fez a sua oferta inicial de ações na Nasdaq em 2021, no mesmo dia em que a quase homônima Zevia, produtora de bebidas da Califórnia, estreou na Bolsa de Valores de Nova York, e ambas tiveram seus papéis afetados com traders confusos. E agora, mais recentemente, nós temos o caso do First Republic, que está causando a venda de papéis do Republic First. Faltou bastante criatividade para a galera. O Republic First Bancorp caiu mais de 40% nesse mês porque os investidores o confundiram com o banco em apuros First Republic Bank, pois o CEO do Republic First, Thomas Geisel, teve que escrever na internet, em caps lock, "Não somos o First Republic Bank". A confusão não é nova, as empresas discutiram os direitos de nome pela primeira vez há 20 anos e os traders ainda estão tendo problemas para distinguir entre os dois. Em 17 de março, as ações do Republic First, com sede na Filadélfia, despencaram até 28%, a maior queda intradiária desde 1994. A empresa não tinha notícias para relatar que desencadeassem essa liquidação, mas o First Republic, não o Republic First, o First Republic com sede em São Francisco, aí sim recebeu um pacote de resgate que Wall Street interpretou como um aviso, fazendo com que as suas ações caíssem até 35%. Gente, isso é muito bom. Embora os nomes e símbolos possam ser semelhantes, os dois bancos não poderiam ser mais diferentes. O Republic First é um banco regional focado em clientes comerciais e de varejo, e o First Republic, por outro lado, é especializado em private banking para clientes ricos. Excelente essa confusão de nomes aí. É isso aí, eu espero que todo mundo tenha uma excelente semana. Não esqueçam de se inscrever aqui no podcast, compartilhar o episódio e seguir a Bloomberlina em todas as redes sociais, além de, claro, deixar as suas dúvidas, comentários de me manter informado sobre o que está acontecendo na semana de vocês, tá bom? Um beijo, abraços e até amanhã.